Olá, família linda do canal Marli Rejane, levando Deus à família. Aceitem a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam bem-vindos a mais uma leitura bíblica diária, lendo a Bíblia em um ano. A nossa leitura de hoje será em Êxodo, capítulo 23, 24, 25 e 26 e Mateus, capítulo 20. Amém? Mas antes de iniciarmos a nossa leitura, oremos ao Senhor. Glorioso Deus, maravilhoso Pai, Deus de poder e maravilhas, Senhor, aqui estamos dando início a mais uma leitura diária, Senhor. Peço que o Senhor venha abençoar a cada um, aleluias, cada um que esteja realizando esta leitura juntamente comigo. Que o Senhor venha a dar sabedoria, a dar entendimento, aleluias. Que o Senhor fale neste coração, que o Senhor abençoe esta vida, aleluias, abençoa todos e fica conosco, em nome de Jesus, amém. Êxodo, capítulo 23. O testemunho falso e a injustiça. Não espalharás falsa notícia, e não te unirás com o ímpio, para te ser testemunha injusta. Não seguirás a multidão para fazer maldade, e em juízo não te unirás à opinião da maioria para mudar a verdade. Também não favorecerás ao pobre em sua demanda. Se encontrares o boi desgarrado de teu inimigo ou seu jumento, reconduzirás a ele. Se vires o jumento daquele que te aborrece caído debaixo de sua carga, não passarás adiante, tu ajudarás a levantá-lo. Não perverterás o direito de teu pobre em sua demanda. Afasta-te da acusação falsa, e não matarás o inocente justo, porque não justificarei o ímpio. Não aceitarás suborno, porque o suborno cega os que veem e muda as palavras dos justos. E não oprimirás o estrangeiro, porque vós conheceis o coração do estrangeiro, pois foste estrangeiros na terra do Egito. O ano de descanso e o sábado. Semearás durante 6 anos tua terra e recolherás seus frutos, mas no 7º ano a farás repousar e ficar em descanso, para que os pobres de teu povo possam comer, e do que estes deixarem, os animais do campo comam. Da mesma maneira farás com tua vinha e com teu olival. Farás teus trabalhos durante 6 dias, mas descansarás no 7º dia, para que teu boi e teu jumento descansem, e para que o filho da tua escrava e o estrangeiro se aliviem. Andai apercebidos em tudo que vos disse, nem fareis menção do nome de outros deuses, e nunca se ouça de vossa boca o nome deles. As 3 festas. Tu me celebrarás festa 3 vezes durante o ano. Observarás a festa dos pães ázimos, comerás pães ázimos durante 7 dias, como te ordenei, no tempo indicado no mês de Abibe, porque nele saíste do Egito, e ninguém apareça de mãos vazias diante de mim. Guardarás também a festa da colheita e das primícias de seus trabalhos.
que tiveres semeado no campo. Guardarás da mesma maneira a festa da colheita, a saída do ano, quando tiveres colhido os frutos do teu trabalho do campo. Todos teus homens aparecerão diante do Senhor Deus 3 vezes todo ano. Não oferecerás o sangue de meu sacrifício com pão levedado, nem a gordura da minha festa ficará da noite para amanhã. Trarás à casa do Senhor teu Deus as primícias dos primeiros frutos de tua terra. Não cozinharás o cabrito no leite de sua mãe. Promessa da chegada a Canaã. Eis que eu envio um anjo adiante de ti para te guardar pelo caminho e te conduzir ao lugar que te preparei. Guarda-te diante dele e escuta sua voz. Não o incides, porque não perdoará teu pecado, porque meu nome está nele. Mas se escutares sua voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo de teus inimigos e oprimirei os que te oprimem. O meu anjo irá diante de ti e te introduzirá na terra dos amorreus, dos heteus, dos fariseus e dos cananeus, dos heveus e dos jebuseus, e eu os exterminarei. Não adoreis seus deuses, nem os sirva, nem farás conforme suas obras. Antes os quebrarás totalmente e destruirás suas colunas, e servirás ao Senhor teu Deus, e ele abençoará teu pão e tua água, e eu tirarei do meio de ti as doenças. Não haverá mulher que aborte em tua terra, nem estéril. Completarei o número de teus dias, enviarei meu terror diante de ti. Confundirei todo o povo em cujas terras entrares, e farei que todos os teus inimigos te virem as costas, e enviarei vespas em tua frente, que expulsarão os heveus, os cananeus e os heteus de diante de ti. Não os expulsarei num só ano, para que a terra não fique deserta e as feras do campo não se multipliquem contra ti. Pouco a pouco os expulsarei de diante de ti, até que te multipliques e possuas a terra, e porei teus limites desde o mar vermelho até o mar dos filisteus, e desde o deserto até o rio, porque hei de entregar os moradores da terra em tuas mãos, e tu os expulsarás de diante de ti. Não farás nenhuma aliança com eles, nem com seus deuses. Não habitem eles em tua terra, para que não te façam pecar contra mim, porque se servires seus deuses, isso se tornará em laço para ti. Capítulo 24. A confirmação da aliança. E ele disse a Moisés: Subi ao Senhor, tu e Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciões de Israel, e adorai de longe. Só Moisés se aproximará do Senhor, os outros não se aproximarão, nem o povo subirá com ele. Moisés veio e relatou ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então todo o povo respondeu a uma voz: Tudo que o Senhor disse, faremos. E Moisés escreveu todas as palavras do Senhor, e levantando-se de manhã cedo, construiu um altar
ao pé do monte, e 12 colunas, segundo as 12 tribos de Israel. E ele enviou jovens dos filhos de Israel que ofereceram holocaustos, sacrificaram ao Senhor sacrifícios pacíficos de bois. Moisés tomou a metade do sangue e o derramou em bacias, e a outra metade do sangue espargiu sobre o altar. E tomou o livro da aliança e o leu diante do povo. E o povo disse: nós faremos e obedeceremos tudo o que o Senhor disse. E Moisés tomou o seu sangue e o espargiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco, com relação a todas estas coisas. E Moisés e Arão, Nadab e Abiú e 70 dos anciões de Israel subiram. E eles viram o Deus de Israel, e debaixo de seus pés haviam como que uma calçada de pedra de safira, que parecia com o próprio céu em sua pureza. Ele não estendeu sua mão contra os anciãos dos filhos de Israel. Eles viram a Deus e comeram e beberam. E o Senhor disse a Moisés: sobe a mim ao monte e espera ali, e te darei tábuas de pedra, e a lei e os mandamentos que escrevi, para lhes instruíres. E Moisés se levantou com Josué, seu servidor, subiu ao monte de Deus, e ele disse aos anciões: esperai-nos aqui, até que tornemos a vós. Eis que Arão e Hur ficaram convosco. Quem tiver alguma questão, vá a eles. E Moisés subiu ao monte, e a nuvem cobriu o monte. E a majestade do Senhor repousou sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu durante 6 dias. E ele chamou Moisés ao 7º dia, de dentro da nuvem. E a aparência da majestade do Senhor era como um fogo consumidor no cume do monte, aos olhos dos filhos de Israel. Moisés entrou no meio da nuvem e subiu ao monte. E Moisés esteve no monte durante 40 dias e 40 noites. Capítulo 25. Deus manda o povo trazer ofertas para o tabernáculo. E o Senhor falou a Moisés: diz aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada, e todo homem cujo coração se mover voluntariamente, tomareis dele minha oferta alçada. E esta é a oferta alçada que tomareis deles: ouro, prata, cobre, estofo azul, púrpura, carmim, linho fino, pelos de cabras, peles de carneiros, tintas de vermelho, peles de antílopes, madeira de acácia, azeite para iluminação, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e pedras de engaste, para a estola sacerdotal e para o peitoral. E eles me façam um santuário, para que eu habite entre eles, de acordo com tudo o que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis. Fareis assim mesmo a arca. E eles façam uma arca de madeira de acácia. Seu comprimento será de 2 côvados e meio, e sua largura de 1 côvado e meio, e sua altura de 1 côvado e meio.
E a cobrirás de ouro puro, por dentro e por fora, e cobrirás e farás uma moldura de ouro sobre ela, ao redor, e fundirás 4 argolas de ouro para ela, que porás nos 4 cantos dela, 2 argolas de um lado e 2 do outro, e farás varais de madeira, de acácia, que cobrirás de ouro, e meterás os varais nas argolas, aos lados da arca, para se levar por eles a arca. Os varais deverão ficar nas argolas da arca, não serão tirados dela. E porás na arca o testemunho que eu te darei, o propiciatório. E farás um propiciatório de ouro puro. Seu comprimento será de 2 côvados e meio, e sua largura de 1 côvado e meio. E farás 2 querubins de ouro. Tu os porás de ouro maciço nas 2 extremidades do propiciatório. Farás um querubim numa extremidade e o outro querubim na outra extremidade. Fareis os querubins de uma só peça, com o propiciatório nas 2 extremidades dele. E os querubins estendam suas asas por cima do propiciatório, cobrindo-o com as asas, e as faces estejam voltadas um para o outro. As faces dos querubins estejam voltadas para o propiciatório. E põe o propiciatório em cima da arca, e põe o testemunho que te darei dentro da arca. E ali eu virei a ti, e eu falarei contigo, de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins, que estão sobre a arca do testemunho, a respeito de tudo o que te ordenar, no tocante aos filhos de Israel. A mesa. E faze uma mesa de madeira, de acácia. Seu comprimento será de 2 côvados, sua largura de 1 côvado e sua altura de 1 côvado e meio. E a cobrirás de ouro puro, e lhe farás uma moldura de ouro ao redor, e faze uma moldura de 4 dedos de largura ao redor, e faze uma bordadura de ouro ao redor da moldura, e faze 4 argolas de ouro, e põe as argolas nos 4 cantos, que estarão sobre os 4 pés. Junto da moldura, as argolas ficarão como lugares para os varais, para se transportar a mesa. E faze estes varais de madeira, de acácia, e os cobrirás de ouro, e se conduzirá à mesa por meio deles. E faze seus pratos, suas colheres, seus vasos e suas tigelas com que as libações serão oferecidas. Faze-os de ouro puro. Põe os pães da preposição diante de mim, sobre a mesa, para sempre. O candelabro. E faz um candelabro de ouro puro. Este candelabro seja feito de ouro maciço, tanto seu pedestral como sua haste, seus copos, seus cálices e suas corolas formarão uma só peça com ele. 6 braços devem sair de seus lados, 3 de um lado e 3 do outro. Sob um braço haverá 3 copos, como de flores de amêndoa, com cálice e borda. Também do outro braço 3 copos, como de flores de amêndoa, com cálice e corola. Os 6 braços que saem
do candelabro serão feitos assim. E na haste central haverá 4 copos, como de flores de amêndoa, com seus cálices e suas corolas. E um cálice debaixo de 2 braços, formando com a haste uma só peça. Outro cálice debaixo de 2 outros braços, de uma só peça, com a haste. E ainda outro cálice debaixo de 2 outros braços, de uma só peça, com a haste. Seja assim para os 6 braços que saem do candelabro. Os seus cálices e os seus braços formarão uma só peça, com a haste. O todo será de obra maciça, de ouro puro. Seja feitas 7 lâmpadas, que se acenderão para iluminar diante dele. Os seus espevitadores e os seus cinzeiros sejam de ouro puro. O candelabro, com todos estes utensílios, sejam feitos com 1 talento de ouro puro. E observa para que os faças conforme seu modelo, que te foi mostrado no monte. Capítulo 26. As cortinas do tabernáculo. Faze o tabernáculo de 10 cortinas de linho fino, torcido, e de estofo azul, púrpura e carmim, fazendo com querubins obra artisticamente trabalhada. O comprimento de cada cortina será de 28 côvados e a largura de 4 côvados. Todas as cortinas sejam da mesma medida. 5 cortinas sejam enlaçadas, cada uma a outra, e as outras 5 sejam enlaçadas da mesma maneira. Faze laçadas de estofo azul na orla. Na última cortina do primeiro grupo, faze 50 laçadas na orla de uma cortina e 50 laçadas na orla da outra. As laçadas serão colocadas uma contra a outra. Faze 50 colchetes de ouro e prende as cortinas com eles, uma à outra. Desta maneira, o tabernáculo ficará como um todo. Faze cortinas de pelos de cabras para servirem de tenda sobre o tabernáculo. Faze 11 destas cortinas. O comprimento de cada cortina será de 30 côvados e a largura de cada cortina de 4 côvados. As 11 cortinas serão da mesma medida. E ajunta 5 cortinas em um grupo e as outras 6 cortinas em outro grupo. E dobra a 6ª cortina na frente da tenda. E faze 50 laçadas na orla da última cortina do primeiro grupo e outras 50 laçadas na orla da primeira cortina do segundo grupo. Faze 50 colchetes de bronze e coloca os colchetes nas laçadas e ajunta desta maneira a tenda, para que se torne um todo. E o restante que sobejar das cortinas da tenda, a metade da cortina que sobejar ficará pendente nos fundos do tabernáculo, e o côvado que sobejar de um lado e de outro no comprimento das cortinas da tenda, penderá de um e de outro lado do tabernáculo para cobri-lo, e faze coberta de peles de carneiro para a tenda, tinta de vermelho, e por cima desta uma coberta de peles de antílopes.
as tábuas do tabernáculo, e faze as tábuas para o tabernáculo de madeira de acácia, que serão colocadas verticalmente. O comprimento de cada tábua seja de 10 côvados, e sua largura de 1,5 côvado. Cada tábua tenha 2 encaixes, unidas uma à outra, por travessas. Faze desta maneira com todas as tábuas do tabernáculo. E faze as tábuas para o tabernáculo, 20 delas estejam para o lado meridional. Faze 40 bases de prata debaixo das 20 tábuas, 2 bases debaixo de uma tábua para seus 2 encaixes, e 2 bases debaixo de outra para os 2 encaixes dela. Faze 20 tábuas para o outro lado do tabernáculo, o que dá para o norte, e 40 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 debaixo de outra. E no lado posterior do tabernáculo, que dá para o ocidente, faze 6 tábuas, e faze 2 tábuas para os cantos do tabernáculo, do lado posterior. Elas serão unidas do mesmo modo, e se estendendo inteiras até a primeira argola em cima. Assim será feito com as 2 tábuas. Elas serão para os 2 cantos. Assim haja 8 tábuas com suas 16 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 debaixo de outra. Os travessões do tabernáculo. E faze travessões de madeira de acácia, 5 para as tábuas de um lado do tabernáculo e 5 para as tábuas do outro lado do tabernáculo, como 5 para as tábuas do lado posterior do tabernáculo, que dá para o ocidente. O travessão central passará pelo meio das tábuas, de uma extremidade à outra, e cobre de ouro as tábuas, e faze de ouro suas argolas, como lugares para os travessões, e cobre de ouro os travessões. Levanta o tabernáculo como modelo que te foi mostrado no monte. O véu e o reposteiro do tabernáculo. E faze uma cortina de azul, púrpura, carmim e linho fino torcido, com querubins. Faze de obra artisticamente trabalhada. E suspende-a sobre 4 colunas de madeira de acácia, cobertas de ouro. Seus colchetes sejam de ouro, sobre 4 bases de prata. E pendura a cortina debaixo dos colchetes, e leva a arca do testemunho para dentro da cortina. Esta cortina seja para vós de separação entre o lugar santo e o lugar dos santos, e põe o propiciatório sobre a arca do testemunho no santo dos santos. Coloca a mesa fora da cortina e o candelabro defronte da mesa para o lado sul do tabernáculo, e põe a mesa para o lado norte, e faze um reposteiro de azul, púrpura, carmim e linho fino torcido, obra de bordador, para a porta da tenda, e faze 5 colunas de madeira de acácia, cobrindo-as de ouro, e seus colchetes sejam de ouro, para o reposteiro, cobrindo-as de ouro. Seus colchetes também serão de ouro, e funde 5 bases de cobre para elas. Mateus capítulo 20. A parábola dos trabalhadores da vinha. Porque o reino dos céus é semelhante a um pai de família que sai de madrugada para contratar trabalhadores para sua vinha.
E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, os mandou para a sua vinha. Tendo saído perto da 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados. Disse-lhes: Ide vós também para a minha vinha, e vos darei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez, perto da hora 6ª e 9ª, fez o mesmo. E saindo perto da 11ª hora, encontrou a outros que estavam ali. E lhes disse: Como estáis aqui sem trabalhar o dia todo? E eles lhe disseram: Porque ninguém nos contratou. Disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e recebereis o que for justo. Chegada a tarde, disse o dono da vinha ao seu administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Vindos da 11ª hora, receberam 1 denário cada um. Vindo, porém, os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém, também eles receberam 1 denário cada um. Mas, tendo recebido, murmuraram contra o dono da casa, dizendo: Estes últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo, os igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Porém, ele respondendo a um deles disse: Amigo, eu não te faço injustiça. Não ajustaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este último tanto quanto a ti. Não posso fazer o que quero com os meus bens? Ou os teus olhos são maus porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. O pedido da mãe de Tiago e João. Quando estavam para subir a Jerusalém, ele chamou à parte os 12 discípulos, e enquanto caminharam, ele lhes disse: Vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e escribas. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado e crucificado, e no 3º dia ele ressuscitará. Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu e, o adorando, lhe fez um pedido. Perguntou ele: Que queres? Ela disse: Concede-me que estes meus 2 filhos se sentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda, no teu reino. Jesus, porém, respondeu: Não sabeis o que pedis. Podieis vós beber o cálice que estou para beber? Responderam-lhe: Podemos. Jesus lhes disse: Na verdade, bebereis o meu cálice, mas quanto a sentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me pertence concedê-lo. Estes lugares pertencem àqueles a quem meu Pai os preparou. Quando os 10 ouviram isto, se indignaram contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os, disse: Sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiores exercem autoridade sobre eles? Não será assim entre vós?
Pelo contrário, todo aquele que entre vós quiser tornar-se grande, seja vosso servo, e quem quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Os 2 cegos de Jericó. Saindo eles de Jericó, uma grande multidão o acompanhava. 2 cegos estavam sentados à beira do caminho, e quando ouviram que Jesus passava, clamaram: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Mas a multidão repreendia para que se calassem. Eles, porém, gritavam cada vez mais: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Jesus parou, chamou-os e disse: Que quereis que vos faça? Responderam-lhe: Senhor, Senhor, que os nossos olhos se abram. Movido de compaixão, Jesus lhes tocou os olhos e imediatamente eles recuperaram a visão e o seguiram. Amém? Até aqui a nossa leitura diária. Glória a Deus por isso. Muito obrigada pela presença, companhia de cada um de vocês nessa leitura abençoada. Glória a Deus. Espero vocês amanhã na nossa próxima leitura. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Eu amo vocês em Cristo Jesus. Um beijo no seu coração.